Petrovic, formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com curso de extensão na Universidade da Califórnia e na Harvard Kennedy School, fundador da Fama Investimento, responsável pela gestão do Fundo de Ações de Empresas Brasileiras, focado em companhias com responsabilidade social e aderentes às boas práticas de ESG. No terceiro setor, é diretor do Instituto Fama, do Instituto Brasil-Israel, Instituto Total da TT, conselheiro da WWF Brasil, GRI Brasil, Capitalismo Consciente Brasil e do Museu Judaico. É também membro do grupo de trabalho da TNFD. Doutora Fernanda Pacobaíba é doutora em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, em Direito Empresarial pela UES. É graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará e em Administração pela Academia da Força Aérea, curso de formação de oficiais intendentes. É auditora fiscal jurídica da Receita Estadual do Estado do Ceará e atualmente ocupa o cargo de secretária da Fazenda. É professora dos cursos de pós-graduação e autora das obras Construtivismo Lógico-Semântico entre o Passado e o Futuro, Movimentos da Hermenêutica Jurídico-Tributária Brasileira e Simples Nacional e Extrafiscalidade. Por fim, doutor Pedro Felipe de Oliveira Santos, ele é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, doutorando em Direito pela Universidade de Oxford, juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e atualmente convocado como secretário-geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Devidamente apresentados, reforço os nossos agradecimentos aos expositores e convido os participantes a interagirem pelo nosso chat. Ao final das exposições, haverá um espaço para debate entre palestrantes e também para que estes possam interagir com o público, a partir das perguntas e considerações enviadas. Passo, então, a palavra à doutora Luciane Moessa. Bom dia a todos. Falo para vocês aqui de Portugal. Uma pequena observação que eu e a Lígia estamos nos conhecendo via voz hoje. Meu sobrenome é Moessa, tá? Senão já passa mais centenas de pessoas me chamando de Luciane Moessa, e não é esse o meu sobrenome. Obrigada, e eu peço desculpas. Não tem como saber, escrito não tem como saber. Estou ensinando para não ter equívoco. Em homenagem à família toda que eu estou representando aqui. Bom, vou falar sobre a perspectiva de instituições financeiras, né? Como é que o mercado financeiro pode contribuir com a agenda do desenvolvimento sustentável, né? Com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa foi a proposta. Bom, essa agenda de sustentabilidade, o Fábio sabe até há mais tempo do que eu, ele começou nessa agenda há mais tempo do que eu, porque começou no mercado financeiro quando eu era uma estudante de direito ainda, nos anos 90. Então, essa agenda começou também na área financeira no início dos anos 90, sobretudo a Rio 92, a Eco 92 foi ocasião aí de grandes marcos. Naquele momento é que foi criada a iniciativa financeira do PNUMA, do Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, por exemplo, a NEPFI. Em seguida foram criados os princípios do Equador, que são princípios que consolidam salvaguardas socioambientais para grandes empreendimentos, como obras de infraestrutura, mineração, etc., empreendimentos com grandes impactos ambientais e ou sociais e que são embasados em salvaguardas do Banco Mundial e do AFC. E depois disso, muita coisa aconteceu, com desmembramento para o setor bancário, para o mercado de capitais e para o setor de seguros. Essa é uma agenda muito quente no Brasil e no mundo, né? E quente literalmente tem ficado cada vez mais, porque o tema mais relevante do momento é o das mudanças climáticas, sendo que está vindo aí como uma nova fronteira, e o Fábio aceitou o meu convite para envolver o Brasil nessa tendência desde o ano passado. A Fama está entre as instituições que fazem parte aí de uma iniciativa para integrar de uma maneira mais intensa, mais mainstream, digamos assim, no mercado financeiro, a consideração da biodiversidade e do capital natural, a proteção de ecossistemas.
por meio da Task Force for Nature-Related Financial Disclosures, TNFD, que você mencionou ao apresentar o Fábio, e que eu desenvolvi todo o engajamento com a América do Sul, com stakeholders da América do Sul e da África no ano passado. E tudo isso, mudança climática, biodiversidade, capital natural, isso está na agenda ODS, como estão vários objetivos sociais e econômicos que a Lígia já mencionou. E como tudo que o mercado financeiro faz em sustentabilidade, essa agenda deveria ter uma dimensão que começa pela gestão de riscos, né, pela prevenção de impactos negativos e passa pelo fomento a impactos positivos. Entretanto, a agenda ODS não é só para o mercado financeiro, ela tem se colocado com uma ênfase muito maior no aspecto positivo, né? Como agenda positiva. Como é que eu posso contribuir para o ODS X ou Y? Mas é evidente que isso vale para empresas e para instituições financeiras, da mesma maneira que existe todo um potencial de contribuir com um ou mais ODS, por meio das atividades econômicas que uma empresa desenvolve ou que uma instituição financeira financia ou investe, também é possível impactar negativamente os ODS. Então, primeiro a questão que eu quero trazer para reflexão é isso, porque, sobretudo no Brasil, que eu acompanho bem essa agenda, a agenda ODS não tem sido trabalhada sob a perspectiva do impacto negativo, e isso é fundamental. Inclusive, a UNEP-FI tem um framework para finanças com impacto positivo, Positive Impact Finance, se vocês quiserem procurar online, que tem como um dos seus pilares que, para uma atividade financeira ser considerada como de impacto positivo, é preciso identificar também eventuais impactos sociais ou ambientais ou econômicos negativos, para verificar justamente e mitigar esses impactos negativos, para que, ao fim e ao cabo, efetivamente, o saldo seja positivo. Porque algum impacto social, ambiental, sobretudo ambiental, negativo, toda atividade econômica, quase toda atividade econômica terá, mas é preciso identificar isso, mitigar e garantir que os impactos positivos prevaleçam, para que você possa rotular uma atividade como contribuindo para um ou mais ODS, né? Senão você está cobrindo um santo e descobrindo outro, senão você está incorrendo naquilo que tem sido chamado de rainbow washing no mercado financeiro, fazendo um paralelo com greenwashing, que é um fenômeno que ocorre quando uma empresa, uma instituição financeira está fazendo um marketing aí que desenvolve atividades verdes, mas se você olhar globalmente a atividade que ela desenvolve, ela está muito mais para cinza do que para verde, né? Então, isso é conhecido como greenwashing, trazendo aí a metáfora da lavagem de dinheiro, etc. Então, é preciso levar em conta também os impactos negativos. Essa é a primeira questão que eu trago. A segunda questão que eu trago é que, para falar de contribuição para os ODS, para avaliar também impactos negativos, o mercado financeiro precisa muito, e tem caminhado um pouco nessa agenda, mas menos na agenda ODS em geral do que na agenda climática, por exemplo, e estamos agora com o desafio de desenvolver métricas para a biodiversidade e capital natural. Ele precisa muito de indicadores objetivos, né? Então, se é o ODS 8, lá, criação de empregos decentes, né? Empregos seguros e que não prejudiquem a saúde dos trabalhadores, o indicador óbvio é número de empregos criados. Se é o ODS 5, a questão de gênero, você também precisa ter aí o indicador vai ser aumento do percentual na força de trabalho no setor X ou Y, ou é o aumento do percentual de participação na diretoria. E assim por diante. Se é a agenda diversidade, talvez o Fábio deu alguns exemplos, que ele vem puxando uma agenda, participando de uma agenda super interessante, diversidade racial no Brasil. Da mesma maneira, você vai ter que ter indicadores objetivos para medir esse impacto, né? Se é biodiversidade, então é despoluição, é recuperação de cursos hídricos, é redução de
de gases tóxicos que são liberados na atmosfera, né? Uma atividade financeira X ou Y, esse empréstimo, por exemplo, vai fazer com que uma empresa produza menos resíduos tóxicos ou libere menos efluentes tóxicos nos cursos hídricos que estão ao redor da indústria X ou Y. Você precisa sempre ter indicadores, não é só jogar uma ideia bonitinha, olha, isso aqui a gente está financiando energia renovável e tal, mas qual é a emissão? Você está reduzindo mesmo? Quanto é a emissão de gás de efeito estufa? Você sempre tem que ter indicadores. Então, isso é uma mensagem inicial. E como é que o mercado financeiro pode contribuir efetivamente com essa agenda? Por meio de que ações? E esse é a linha final aí da minha contribuição. De várias maneiras, né? Eu falei do gerenciamento de risco, e esse gerenciamento de risco, a rigor, na verdade, isso já é feito pela maior parte das instituições, pelo menos das grandes instituições financeiras no Brasil, em alguma medida, e das pequenas e médias, em alguma medida também, até porque tem regulação financeira que exige isso. Você tem que traduzir a questão da mitigação, né, do gerenciamento de riscos e de impactos negativos, traduzir isso para a linguagem dos ODS, né? Então, aqueles impactos negativos que já estão identificados, você também identificar isso em termos de ODS. E a mesma coisa para os impactos positivos, naturalmente. Então, no momento da avaliação de indicadores-chave de desempenho e de sustentabilidade, é preciso fazer isso a rigor, deveria ser feito isso, integrando, é possível e adequado que se faça isso para todos os ODS em qualquer atividade de concessão de crédito, em qualquer realização de investimentos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto na verdade, avaliar daí a contribuição do portfólio todo, né? Como é que é o meu portfólio? Se eu fiz essa avaliação transação por transação, eu tenho condição de medir como é que está meu portfólio, minha carteira de investimentos, se eu sou investidor, ou minha carteira de crédito, se eu sou uma instituição que concede crédito, muitas fazem as duas coisas. Como é que está a contribuição positiva ou neutra ou negativa, que sempre vai existir também, com relação aos ODS. Então, medir isso e divulgar isso, né? Coisa que alguns investidores já fazem, algumas empresas já fazem, mas somente para os impactos positivos. Eu não vi ninguém ainda no Brasil divulgando para impactos negativos, nem banco de desenvolvimento. E no mundo também não é comum, possível, é importante enfatizar. Se a gente pegar um estudo recente que a organização global que congrega bancos de desenvolvimento nacionais publicou no final do ano passado, o IDFC, somente dos seus integrantes, somente a Agence Française de Développement, a AFD, que é o BNDES da França, e o Banco de Desenvolvimento da Turquia, que já divulgam não só impactos nos ODS, impactos positivos, contribuições para os ODS, mas também impactos negativos nos seus portfólios. Essas duas instituições de desenvolvimento nacionais aí são pioneiras. O KfW da Alemanha não faz isso, o BNDES não faz isso, nenhum banco dos Estados Unidos faz isso, nenhum outro aqui na Europa Ocidental faz isso, somente mesmo esses dois, por enquanto, nenhum asiático, nenhum africano. Eles todos são membros do IDFC, mas nenhum deles já tem essa iniciativa, né? E, em terceiro lugar, a grande contribuição que também instituições financeiras podem fazer para os ODS, e essa se desdobra em 3 vertentes, é também criar produtos financeiros que contribuem com os ODS. Então, criar linhas de crédito que contribuem com os ODS, né? Por exemplo, trabalhar cada vez mais com microfinanças, com crédito e com investimentos também em pequenas e médias empresas, que é um setor que, na verdade, mais cria empregos no Brasil. Então, isso é uma maneira que, na verdade, não é a tendência. O mercado financeiro gosta de trabalhar com empresa grande, porque a governança é melhor e o risco é menor. Mas não é isso que mais contribui com o desenvolvimento sustentável. Claro, vai variar também, vai depender muito também do setor, né? A criação de empregos é um ODS e você tem que olhar para todos os demais. Mas, então, criar mais produtos com
linhas de crédito com impacto positivo em um ou mais ODS. Criar também aí no mercado de investimentos, seja na renda fixa, né, por meio da emissão de títulos de renda fixa, de bonds, seja por meio de renda variável, por meio da criação de fundos de investimento, com títulos privados, com títulos emitidos por empresas, criar também produtos financeiros atrelados aos ODS. O mercado de investimentos tem tido bastante apetite no Brasil e no mundo, cada vez mais, o Fábio sabe melhor do que eu, certamente, há produtos aí com impactos positivos, né? Isso vai desde o investidor institucional, as seguradoras, os fundos de pensão, entidades de previdência privada abertas também, até o investidor pessoa física, né? Na verdade, qualquer um de nós, principalmente agora que os juros da dívida pública despencaram nos últimos 5 anos no Brasil, então a gente não tem mais aquela facilidade do risco zero, um retorno bastante alto que os títulos da dívida pública no Brasil proporcionavam. Então, cada vez mais gente tem ido para o mercado de ações, né? Tem buscado entender como é que funciona o mercado de ações e se arriscado, aspas, no mercado de ações, porque é possível, claro, controlar esse nível de risco, e por isso existe um grande apetite aí a investir em empresas que contribuam com a agenda dos ODS, assim como contribuam com a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, ou com a preservação ou restauração de ecossistemas, ou com a criação de empregos em qualquer setor econômico, ou com a diversidade de gênero, ou com qualquer outra agenda social ou ambiental ou econômica, né? Então, existe apetite, mas a oferta ainda está muito aquém desse apetite no mercado brasileiro, sobretudo. Eu estou morando aqui em Portugal, aqui, para minha alegria, eu faço isso, I walk the talk, né? Eu procuro investir sempre em fundos com essas características, e aqui eu tenho encontrado muito mais opções do que encontrava no Brasil, onde eu morava até 1 ano e meio atrás. E isso me deixa bastante feliz e, ao mesmo tempo, triste, porque o Brasil continua atrasadinho nessa agenda, mas está avançando. E gente como a gestora do Fábio faz isso avançar. Com isso, acho que eu cumpri meus 15 minutos, né? Estou de olho aqui. E, enfim, fico à disposição para o debate daqui a pouco. Um abraço. Muito obrigada, doutora Luciane. Realmente é uma linguagem própria, né? Nós que somos do direito ainda temos que avançar muito, compreendendo primeiro, né? Eu acho que a democratização do sistema financeiro também é uma pauta que merece ser trabalhada. Vamos deixar, então, a gente tem algumas perguntas, vamos deixar para o final. Passo, então, a palavra ao doutor Fábio Operovitch. E fiquem à vontade, né? Eu estou conhecendo todos para também fazerem as retificações dos errinhos de pronúncia. Muito obrigada. Eu já criei o precedente, né? A Operovitch está perfeito. Obrigado. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, saudáveis. Agradeço muito pelo convite, super importante debater a Agenda 2030. Também queria agradecer a doutora Luciane pela generosidade nas palavras quando se referiu a mim, então super obrigado. E eu acho que o meu papel aqui, né, assim como o dela, era trazer a perspectiva do mercado financeiro. O meu papel é falar um pouco da ótica das empresas, uma vez que eu tenho investido em empresas desde 1993, então tenho acompanhado bastante o desenvolvimento dessa agenda. E eu tinha mentalmente pensado aqui numa sequência para expor para vocês, mas é impossível eu não fazer referência em relação a alguns pontos que a doutora me trouxe, então vou inverter um pouco a agenda. Então, quando ela, por exemplo, trouxe novamente a questão do TNFD e da biodiversidade, acho super curioso, eu queria dividir com vocês, que a palavra biodiversidade sequer é compreendida dentro das corporações, dentro das companhias. Então, quando a gente trata aqui sobre as empresas se responsabilizarem por suas externalidades, inclusive sobre a questão da biodiversidade, quando
eu converso com as companhias, e muitas delas sequer entendem o que seja biodiversidade. E elas também, então, ao não entender o que seja biodiversidade, elas, obviamente, não conseguem entender como elas afetam a biodiversidade. E, ao não entender isso, elas não entendem, obviamente, por que elas deveriam pagar por alguma coisa. Então, eu, apesar de concordar que a gente está, em alguns aspectos, avançando bastante nesse debate, em outros a gente está ainda bastante atrasado, a gente não sequer tem a compreensão do sistema, de como ele funciona e como a gente se relaciona com a natureza e com a sociedade. Então, eu acho que dificilmente a gente vai ter um avanço concreto se a gente não debater mais sobre essas questões. Então, esses debates são extremamente relevantes. E esse debate, até muito pouco tempo atrás, ele era quase que um tabu, ele era quase proibido dentro do mercado financeiro. Esse debate era, quando a gente falava sobre direitos humanos ou quando a gente falava sobre questões ambientais, eles eram vistos dentro do mundo corporativo, e eu digo C-level, né, as maiores posições da empresa e o mercado financeiro, eles eram vistos como ideológicos. E se eles eram ideológicos, eles não precisavam ser debatidos, porque aquilo não lhes pertencia. Então, durante muito tempo, digo de 2, 3 ou 4 décadas, esses assuntos foram repelidos por esse público. E por ser repelido, a gente não avançou, né? A gente, eu estou falando a gente porque eu me incluo tanto do lado das empresas quanto do mercado financeiro, mas eu olhava para o lado e via quão difícil era que as pessoas entendessem como elas participavam desse debate, uma vez que quando ele chegava, isso era repelido. Então, quando a gente diz que o ESG está chegando no Brasil, não é uma frase verdadeira. O ESG já estava no Brasil, já está aqui há muito tempo. Já se fala sobre sustentabilidade há um bom tempo no Brasil. Esse não é um conceito novo, é um conceito antigo. Só que, de certa forma, essa frase também é verdadeira, porque ele é novo para muita gente. Mesmo quando a gente está falando agora, voltando para as corporações, para as empresas, o conceito de sustentabilidade ele existia em grande parte das empresas, mas ele estava em outro lugar. O conceito da sustentabilidade ele era mais relacionado com conformidade, com compliance, e não com desenvolvimento estratégico. Então, o assunto sustentabilidade não estava na agenda dos CEOs, não estava na agenda do C-Level, não estava na agenda dos boards. Estava na agenda de quem? Estava na agenda dos gerentes e supervisores, com o intuito, né, com o objetivo de trazer para a empresa uma possibilidade de operar. Nada mais do que isso, né? Obviamente, eu estou aqui cometendo uma generalização, existem várias exceções, mas são exceções. Então, as empresas, elas tinham ali uma preocupação ambiental, para quê? Para tirar licenças ambientais, para evitar multas ambientais, tinha uma preocupação social, eventualmente, de diversidade e inclusão, sim, mas isso era uma pauta do RH da companhia, não era uma pauta estratégica da empresa. Então, o que tem acontecido agora é uma mudança em que esses assuntos, eles foram alçados para outra escala. E no momento que isso chega na mesa do CEO e na mesa dos conselhos, elas tomam uma outra dimensão, tem um outro budget, tem uma outra característica, e eu acho que é neste sentido que eu vejo esperança de que, de fato, essa agenda ela caminhe para frente agora, obviamente com todos os obstáculos que temos, como eu acabei de falar, sequer conceitos básicos são compreendidos, mas eu acho que agora essa agenda, vamos dizer assim, está empoderada dentro das empresas. Acho que esse é um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração, porque até muito pouco tempo atrás, ainda que a gente visse uma série de problemas, tanto no âmbito de direitos humanos quanto no âmbito ambiental, isso não era sequer olhado por grande parte das corporações. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que acho que a gente tem que colocar em perspectiva é que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, uma mudança relevante do sistema econômico. A gente tem
A gente está saindo do capitalismo de shareholder, no qual as empresas olhavam para si e para os seus acionistas para gerar valor, e agora a gente está caminhando para um capitalismo de stakeholder, onde grande parte das empresas entendem que elas fazem parte de um ecossistema e que o valor ela não deve ser obtido só para si e seus acionistas, mas para os stakeholders como um todo. E dentro dos stakeholders, existem os fornecedores, existem os clientes, existem os colaboradores, mas também existe o meio ambiente, existem as comunidades no entorno e assim sucessivamente. Então, as empresas, por muitos anos, elas não olhavam para os stakeholders, elas olhavam para si. Agora, enfim, como toda mudança de sistema econômico, é algo que se faz de maneira disforme, ela vai, volta e etc. Então, acho que a gente está no meio de um processo, mas existem muitos exemplos de empresas bem-sucedidas que já operam numa lógica de capitalismo de stakeholder e cada vez mais os exemplos bem-sucedidos acabam influenciando outras companhias para fazerem o mesmo. Portanto, o que eu acho muito relevante nesse sentido é que quando as empresas olhavam só para si, para os seus acionistas, o discurso sobre responsabilização de externalidade era impossível, porque a empresa ela sequer compreendia as suas externalidades e se compreendesse, fala, bom, isso não é problema meu, isso é problema do outro. No momento em que as empresas começam a ter uma visão de stakeholder e não mais uma visão de shareholder, elas passam a aceitar que as externalidades elas precisam ser, de certa forma, enfim, elas precisam ter responsabilidade sobre as externalidades que elas causam, e elas precisam pagar por essas externalidades ou reduzir essas externalidades. Então, isso era algo impossível há alguns anos atrás. Então, acho que esse debate caminha para frente. Só para dar, enfim, um pouco de gancho sobre o assunto, que no final das contas é tributário, quando a gente está pensando em uma política tributária, ela tem também um caráter de incentivar determinadas propostas, né, e fazer políticas públicas também. Então, vou dar um exemplo específico, que é o exemplo que acho que tem um debate mais avançado nesse sentido, que é do carbono. O carbono já é regulado em 70% do PIB mundial. Então, grande parte das empresas com quem eu interajo, quando eu falo isso, as pessoas não acreditam, né? Parece que tributar carbono é uma coisa de outro mundo, é uma coisa, enfim, que eventualmente acontecerá em algum momento futuro, talvez não aconteça, mas muita gente sequer se atentou que 70% do PIB mundial já tem o carbono tributado. E isso sem contar os Estados Unidos, né? Porque pós-Biden, provavelmente essa conta deve ser incrementada. E quando a gente fala de tributação das emissões de gases de efeito estufa, eu acho que é um exemplo muito claro de pagamento por externalidade. Então, quando uma empresa, 20, 30, 50 anos atrás, estava produzindo qualquer produto que seja, ela gastava muito tempo pensando em como racionar o uso de matérias-primas. Então, quanto menos matéria-prima eu uso, menos custo eu tenho. Quanto mais barata eu compro a matéria-prima, maior será a minha margem. Então, as empresas dispendiam um esforço enorme com engenharia, com consultorias, etc., pensando em seus processos, pensando em fontes de matéria-prima alternativas, pensando em como reduzir o consumo de matéria-prima, porque elas gostariam, né, tinham o intuito de aumentar os seus resultados. Como as externalidades, por exemplo, do emissões de gases de efeito estufa não eram pagas, elas não se importavam com isso. Então, se uma empresa emitia 100 mil toneladas, 1 milhão de toneladas ou 2 milhões de toneladas, uma vez que isso não era pago, não existia nenhum incentivo das empresas gastarem tempo ou, enfim, recursos de consultoria para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Portanto, isso não foi feito. E, enfim, a gente sabe o quadro que a gente está em termos de emissões que passaram a serem descontroladas. No momento em que passa o carbono a ser regulado e passa a existir uma tributação em cima do carbono, as empresas passam a mudar
completamente a sua atitude. Uma vez, então, que elas passam a ser oneradas e pagar por suas externalidades, elas precisam, então, reduzir suas emissões para poder reduzir o pagamento dos seus tributos. Então, claramente, existe uma finalidade na hora que você impõe uma tributação em relação à externalidade, naturalmente isso causa uma mudança dentro das companhias. Eu estou trazendo o exemplo de carbono, mas muito em breve a gente eventualmente terá sobre outras questões, a biodiversidade é uma delas, questões sociais são outras delas, etc. Esse debate era um debate impossível há anos atrás, quando as empresas não compreendiam a sua função, né, dentro de um ecossistema. Então, elas olhariam para um novo tributo e rejeitariam esse novo tributo e, enfim, com todos os lobbies que a gente imagina, seria muito difícil que os governos tivessem um enforcement para poder incluir uma agenda tributária no sentido do desenvolvimento da sustentabilidade. Então, no momento em que a gente está com um capitalismo de stakeholder cada vez mais presente, é mais possível que a gente tenha debates como esse e que as questões sejam aceitas. E lobbies passam a ser também no sentido favorável. Então, cada vez mais teremos empresas e a sociedade civil batalhando para a implementação de uma agenda tributária que promova a sustentabilidade. Não era o que a agenda tributária era sempre olhado, e aí não estou falando de juízo de valor certo ou errado, mas era olhando o lado econômico só, e não era olhando o lado de sustentabilidade. Eu acho que essa é uma realidade que está mudando. Obviamente, no Brasil a gente ainda está engatinhando, a gente está bem atrasado nessa agenda, inclusive na agenda do carbono, mas acho que essa é uma discussão possível nesse momento, coisa que não era possível. Um outro ângulo que eu gostaria de colocar também é um risco que a gente... dois riscos que a gente corre nesse momento. Os dois, de certa forma, foram abordados pela Luciane, mas eu queria colocar com um pouco mais de intensidade essas questões. A primeira a gente tem divulgado e debatido bastante alguns avanços em relação às grandes empresas. Então, quando a gente abre o jornal, a gente vê enfim, empresas de referências avançando em determinadas agendas, seja no campo ambiental, seja no campo social, fazendo políticas, enfim, de todos os tipos, o que muitas vezes se vê como extremamente positivo. Por outro lado, a gente tem que lembrar que no Brasil existem 20 milhões de empresas. Obviamente, grande parte dessas empresas são empresas individuais, enfim, mas listadas na Bolsa são só 400. Então, quando a gente está falando sobre a agenda de avanços 2030, etc., grande parte das pessoas focam naquela elite empresarial que é composta por 400, 500 ou 1.000 empresas que têm mais visibilidade e deixam de lado a grande maioria das empresas brasileiras que são médias e pequenas. E isso tem criado nas empresas médias e pequenas um imobilismo, porque ao se deparar com esse tipo de assunto, as empresas médias e pequenas entendem que não há nada a ser feito por elas, porque essa é uma agenda cara, essa é uma agenda dos grandes, dos ricos, dos poderosos. Olha, eu não consigo me descarbonizar, eu não consigo mudar a minha matriz energética, eu não consigo fazer um programa XYZ de social, portanto, eu não faço nada. E eu acho que a gente precisa focar também, e principalmente nas empresas médias e pequenas, porque a transformação ela precisa ser conjunta. Nesse sentido, eu acho que políticas tributárias eficientes e olhando também para essas empresas médias e pequenas trariam uma mudança substancial nesse sentido, porque essa transformação não vai acontecer em larga escala se a gente focar
exclusivamente nas empresas gigantes. Então, acho que esse é um ponto que acho relevante. O segundo ponto trazido também pela Luciane, que eu gostaria de explorar um pouco mais, é a questão dos washings, né? Ela falou de greenwashing, ela falou de rainbow washing, mas tem N outros tipos de washing, pink washing, enfim, black washing, etc, etc e tal. O ponto aqui que eu queria trazer é o risco que essa série de washings traz para o sistema. Até muito pouco tempo atrás, não existia um interesse específico das empresas em se mostrarem adeptas da sustentabilidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as empresas listadas na Bolsa, eram pouquíssimas, né, as que reportavam os avanços de sustentabilidade através dos seus relatos integrados, ou relatórios de sustentabilidade, eram pouquíssimas as que faziam em suas apresentações anuais referências sobre a agenda de sustentabilidade. E por quê? Porque isso não era assunto, entre aspas, da Faria Lima, isso não era lido pelos investidores, isso não era assunto do C-Level, como eu coloquei anteriormente. Esse assunto era desprezado por todos. As empresas não iam valer mais ou valer menos por causa da sua sustentabilidade, e provavelmente elas não iam obter mais crédito ou crédito mais barato se elas fossem sustentáveis. Então esse era um assunto ignorado. Muito bem. Neste momento agora, a gente vê uma inversão. As empresas que são vistas como não sustentáveis, elas são deletadas ou canceladas de boa parte dos portfólios de investidores estrangeiros e de alguns investidores locais também. Eventualmente, podem ter mais dificuldade de obtenção de crédito ou crédito mais caro, isso é algo que tem crescido. E as empresas que se mostram como mais sustentáveis podem ser valorizadas, elas podem ter mais crédito e assim sucessivamente. Então, existe uma intencionalidade clara das empresas de se mostrarem como sustentáveis. Então, consequentemente, a gente vê hoje um quadro muito diferente do que a gente via há 2 anos atrás. A grande maioria das empresas, a esmagadora maioria das empresas, tem falado muito sobre a agenda de sustentabilidade, tem reportado sobre sustentabilidade e não necessariamente isso acontece da porta para dentro. Isso tem acontecido muito mais no discurso do que efetivamente na agenda interna. Então, as empresas têm se esforçado bastante para mostrar essa faceta sustentável. E, em grande parte, essa demonstração não é acompanhada de atitude dentro das empresas. Mas como o público, tanto investidor quanto corporativo, ainda é despreparado, não tem uma capacidade crítica para entender o que de fato é avanço de sustentabilidade, o que é requisito legal, o que é material e o que não é, o mercado tem aplaudido em grande medida esses discursos que, no final das contas, grande parte deles são vagos. Qual que é o risco aí? O risco é que, na medida em que as empresas conseguem convencer o público investidor, o público que as financia e as outras corporações, que elas estão no caminho da sustentabilidade, sem de fato estarem, a cobrança passa a ser menor. Os investidores passam a colocar um check mark, ela fala, bom, essa empresa aqui já é sustentável, já fez ali um compromisso de se tornar net zero em 2050, portanto, eu não preciso atuar em cima dela, eu não preciso me engajar com a companhia. Essa empresa aqui já me disse que está fazendo A, B e C na agenda de diversidade e assim sucessivamente, portanto, eu não preciso me engajar com ela. E, neste sentido, diante da percepção de que exista, de fato, um avanço, deixa de existir uma cobrança dos stakeholders em geral, e também do poder público e também dos reguladores. Então, eu acho que é extremamente importante que as empresas sejam transparentes, os investidores bastante presentes e antenados na agenda, para que os reguladores, no momento em que essa agenda passar a ser
enfim, considerada em políticas públicas e tributárias também, consigam endereçar os problemas como eles devem ser endereçados, né? Porque a gente sair dessa, enfim, a gente saiu da época do total falta de debate e passamos agora para a época do celebração por qualquer coisa, né? A gente precisa ser um pouco mais assertivo na agenda para que ela possa avançar. É isso, muito obrigado. Muito obrigada. A exposição né, do senhor e da Luciane mostram o quanto que a gente precisa assim, dar um certo senso de realidade, né? Porque quando a gente acompanha o tema pelo noticiário econômico, a gente realmente tem essa impressão de que as coisas estão bem avançadas. Então, acho que é muito importante ter essa noção concreta. E, inclusive, essa questão que foi colocada pelo senhor, e esse é o objetivo principal do evento, quando a gente fala em tributação, pensar em políticas públicas, né, políticas fiscais. No nosso evento, a gente teve essa preocupação de chamar atenção para essa questão da tributação e mudanças climáticas, então a gente vai ter 2 mesas, uma em inglês, porque esse assunto no Brasil ele ainda é muito incipiente, então, de fato, a gente queria trazer contribuição de profissionais, de professores que já discutem essa questão, principalmente na Europa, então a gente vai ter um painel em inglês só para discutir isso, e eles vão trazer, então, como que esse ponto da tributação no carbono está sendo já avançando lá na Europa, e no Brasil da mesma forma. Então, vamos ter 2 palestrantes que vão falar especificamente dessa questão da tributação no carbono, e como isso ainda, né, é visto de uma forma muito inflexível, por vezes, no Brasil, porque como algumas pessoas falam, né, os doutrinadores, o tributo ainda é visto por muitos como uma norma de rejeição social, né, então ainda há quem ache que tributo seja roubo. Então, essa discussão, né, de avançar para essas externalidades negativas tem muito esses muros ainda que a gente precisa derrubar. Agradeço muito a sua exposição e passo a palavra à doutora Fernanda. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo à doutora Lígia pelo convite, ao Instituto de Juristas Brasileiras. É uma honra estar aqui e cumprimentar, né, os integrantes da nossa mesa virtual e dizer, doutor Fábio, que eu fiquei extremamente aliviada com as suas palavras, porque realmente eu acho que a nossa fala, a minha fala, apresentando o Estado e falando um pouco dessa temática da reforma tributária, vem muito a calhar exatamente no seu discurso. E aí, Lígia, eu peço licença para compartilhar a tela. Acho que está liberado, né? Vontade. Está ótimo. Vou marcar o tempo aqui para não me perder, e aí fiz esses slides também para não me perder aqui na apresentação. E aí, um pouco falando desses objetivos de desenvolvimento sustentável, que ao montar essa apresentação, eles são um tanto quanto poéticos até comparada à rudeza que é tratada a tributação no Brasil. E aí é um pouco disso que a gente vai estar acompanhando. Só para situar os senhores, eu faço parte, existe um grupo de secretários de Fazenda que se voluntariou para tratar desse tema da reforma tributária, até por conta da minha própria formação mesmo, né? É raro os secretários de Fazenda, formação jurídica, normalmente são economistas, e isso realmente trouxe uma afinidade para eu estar nesse grupo e debater, especialmente com o governo federal e no âmbito dos estados e dos municípios, o tema da reforma tributária. Observar os objetivos realmente me deixou profundamente sensibilizada do quanto nós estamos distantes disso nas nossas discussões. Porque quais são os projetos mais evidenciados hoje de reforma tributária? Todo mundo sabe que eu diria, a retórica dominante hoje em termos de reforma é a da PEC 45 de 2019, que é um projeto que nasce liderado pelo CECIF, que ganhou o apoio, né, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, do Rodrigo Maia, e parecia um projeto promissor nesse sentido. Já havia a PEC 110, que enfim, é do deputado Luiz Carlos Raul, que é um projeto que já tem um certo tempo em trânsito aí no Congresso Nacional, mas que também jamais se efetivou. E a novidade do dia, eu diria que são essas 2 propostas do governo federal,
Uma é a criação da CBS, né, basicamente uma contribuição sobre bens e serviços, que eu não vou me deter especificamente nos assuntos técnicos acerca da CBS, mas que é uma proposta que não é acolhida pelos secretários de Fazenda da forma como está sendo proposta, da forma como está sendo idealizada, e bem como a alteração no IR. E a primeira pergunta que eu faço, Lígia, é assim, com uma predominância agora do discurso apenas de alteração das legislações federais, será que nós teremos realmente uma reforma tributária ou se está querendo induzir, né, num sentido retórico, algumas alterações pontuais em tributos específicos federais para que você chame de reforma e dê por completa, junto à sociedade, essa árdua tarefa que é reformar o sistema tributário brasileiro. Eu gostaria de destacar, e aí foi nisso que o Fábio me deixou muito tranquila nessa apresentação. Eu faço parte desse grupo desde 2019, como secretária de Fazenda, mas já venho acompanhando como jurista a reforma tributária no país há muito tempo. E aí eu não posso dizer, em qualquer reunião que eu estivesse no sentido oficial, né, eu diria com as pessoas que são os grandes líderes hoje das instituições no Brasil, quando nós tratamos de reforma tributária, seja no âmbito do Concefaz, seja no âmbito do governo federal, jamais qualquer discussão em torno da Agenda 2030. Nós nunca sentamos para observar os objetivos e confrontá-los com o texto que nós almejamos aprovar. Jamais o ser humano esteve na centralidade das discussões e muito menos o meio ambiente. Isso é uma coisa que eu me ressinto, até faço parte do grupo, né, de tributação ambiental da professora Denise Lucena, aqui na UFC, mas essas discussões, elas são sobrepujadas aí, basicamente, em discutir simplificação, padronização, fim da guerra fiscal, uma outra discussão acerca de um fundo de desenvolvimento regional. Não é acerca do desenvolvimento regional em si e a sua necessidade, mas é acerca da criação de um fundo. E aí a pergunta é, por que nós agimos dessa forma? E aí eu diria que porque nós estamos ainda extremamente focados numa reforma tributária absolutamente direcionada a manter nível de arrecadação, a impactar o quanto menos possível no bolso das pessoas, a manter, eu diria, o parâmetro de sustentabilidade que os estados e a União precisam para atender às suas políticas públicas. Mas não existe um movimento que eu diria que seja de dentro para fora, num sentido de alcançar valores outros. E aí eu faço uma crítica, especialmente à economia, enquanto ciência, e ao direito tributário, também enquanto ciência, porque são são dois movimentos que praticamente você não se consegue enxergar, apesar de em ambas nós termos, né, nesses dois ramos científicos, nós sabemos que são ciências sociais, não existe um caráter humano, nós não conseguimos visualizar, nós não conseguimos enxergar pessoas, e o direito tributário e a economia se ressentem muito disso, porque eles estão moldados basicamente para enxergar riquezas, fórmulas matemáticas, jeito de expressar o mundo que é extremamente, eu diria, redutor da complexidade que esse mundo representa, e a partir daí fica muito complicado você encaixar os objetivos da Agenda 2030, esses objetivos que eu diria que são extraordinários no sentido de persegui-los, especialmente no âmbito do Estado, e conseguir alcançar valores outros. E aí eu diria que tanto a economia quanto o direito tributário ainda se ressentem de um pensamento extremamente mecanicista, de um pensamento extremamente redutor. Eu venho fazendo uma crítica muito séria do direito tributário. O direito tributário, eu acho que é dos ramos mais retrógrados do direito brasileiro. A gente sabe das dificuldades que o CTN tem hoje, eu diria assim, especialmente de conseguir convergir com os valores que estão dispostos na Constituição de 88 e que dariam muito mais largueza de conteúdo ao direito tributário.
Para além disso, nós ainda acreditamos na interpretação literal, nós ainda não conseguimos identificar o para quem aquela norma está disposta, nós ainda não conseguimos desvencilhar, eu diria, conteúdos como o de justiça tributária, o de capacidade contributiva, o de isonomia tributária, porque nos parecem conceitos talvez muito densos e de difícil objetificação. Então, isso torna essa mais difícil esse desenvolvimento quando se trata do direito tributário e dos próprios reflexos, logicamente, na economia. E nós sabemos, e aí a pandemia do coronavírus talvez tenha escancarado o tamanho da desigualdade no nosso país, a necessidade de tomada de uma nova consciência. E acredito que o coronavírus, tomados o que se intenta, o que certamente deve acontecer em termos de mudanças climáticas e eu diria, das intempéries decorrentes delas, eu acredito que o coronavírus vai ser algo, talvez, bem pequenininho, comparado ao que nós ainda podemos passar em termos de desafios climáticos. Mas a nossa mentalidade realmente, especialmente no direito tributário e na economia, nos parece muito fechada. É uma mentalidade que tem, aí o professor Fábio falou muito bem, esse capitalismo ele vai precisar se reinventar no sentido de capitalismo de stakeholders, de fato, né? Porque tudo está moldado, e aí, logicamente, o direito, enquanto expressão desse poder hegemônico, uma expressão da classe dominante, esse direito serve a uma classe que ainda está talhada, que ainda está, eu diria, direcionada a satisfazer unicamente as suas necessidades, e pior ainda num país como o nosso. Aqui eu falo do estado do Ceará, que é um estado que já teve um grande, eu diria, desenvolvimento do próprio estado, mas que ainda 50% da nossa população vive abaixo da linha da pobreza ou da extrema pobreza, é um percentual menor. Mas veja, o desafio extraordinário, tomado o contexto que nós temos, tomada a forma como os nossos tributos se revestem. E aí, tudo isso, toda essa mentalidade, ainda que no Brasil nós sejamos o país democrático mais desigual do mundo, aí são dados da Folha de São Paulo publicados em 2019, perdendo apenas com o autocrático e minúsculo Catar, palavras da Folha. Ainda que nós vivamos com uma profunda desigualdade regional. O Sudeste, com cerca de 40% da população, concentra massa de rendimentos superiores a todas as outras regiões somadas. O Sul, com metade da população nordestina, tem massa de rendimentos maior do que a de 9 estados nordestinos. E aí nós temos profundas desigualdades regionais não superadas, ainda que isso, logicamente, repouse enquanto objetivo fundamental da nossa República. Um país profundamente desigual, com 68% da população vivendo com renda inferior a 2 salários mínimos, com índices realmente vergonhosos, tanto em eficiência, em produtividade dos nossos trabalhadores, porque isso tem conexão com o desenvolvimento da educação, na qual nós também temos índices que são de dar vergonha, comparado a um cenário internacional, né? E aí alguns dados aqui do PISA, que trazem essa performance do Brasil, que é inferior e muitas vezes bem inferior à média aí da OCDE. E aí me parece, professora Lígia, já encaminhando para o final, que antes de falarmos em reforma tributária, eu sei que esse meu discurso é um discurso que ele não é um discurso tradicional para quem está normalmente sentado na nossa cadeira, né, numa cadeira de finanças, numa cadeira de arrecadação, numa cadeira muito pragmática, muito objetiva, matematizada, e que precisa, Fábio, realmente alcançar resultados, maximizar a arrecadação. Mas me parece que antes de reformar o sistema tributário brasileiro, nós precisamos reformar esse ser humano, ou talvez formar. Eu fico na dúvida, especialmente após esse agigantamento do capitalismo, tudo aquilo que a gente está vendo, que a gente pôde construir, que está evidenciado aí na desigualdade ou exacerbada, ou que ficou clara, né, com o coronavírus, se o que a gente tinha era realmente um cultivo de valores humanos. E aí a gente sabe, Aristóteles já dizia que a virtude é uma questão de prática.
Nós precisamos, sim, as instituições precisam ser virtuosas, precisam cultivar esses valores, porque o Estado tem um papel absolutamente fundamental nesse direcionamento, eu diria, da conduta humana, da conduta daquele grupo. É muito importante que isso parta do Estado. E aí, essa questão de a cada dia que passa, cada um de nós ser o mais humano possível, que esses novos valores, que essas novas virtudes, elas possam se disseminar, que elas possam verdadeiramente impregnar a nossa legislação, que a gente possa compreender que direitos humanos não são apartados enquanto uma disciplina fora do direito tributário, mas que esse direito tributário ele também precisa servir ao humano. Isso vai fazer com que nós abandonemos, né, essas mentalidades tradicionais de competição, de escassez, e comecemos a desenvolver uma maior mentalidade de colaboração, de abundância, que é tudo isso que aflora em nosso planeta. E aí, algo que eu gosto sempre de dizer, porque também vivemos numa questão de desafios também desses nossos valores confrontados com o feminino. E aí a confiança, eu falo, toda palestra minha, eu faço questão de ressaltar. Existem diversas pesquisas que demonstram o quanto a confiança, o desenvolvimento, uma sociedade que tem confiança, que as pessoas confiam umas nas outras, que confiam nas instituições, o quanto isso melhora a performance arrecadatória. E a confiança, essa palavra feminina, parece que é algo de somenos importância, parece que você não consegue objetivar. E aí a confiança, junto com a solidariedade e a justiça, sem sombra de dúvida, são a sustentação, são o sustentáculo da tributação. A solidariedade enquanto, eu diria, recurso retórico para justificar essa tributação. E aí eu encerro com essa frase do Pequeno Príncipe, que é um pouco de lamento, Lígia, mas é o que nós temos para hoje, né? O Pequeno Príncipe tem um determinado momento que ele diz assim, é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Eu acredito que hoje, infelizmente, nós precisaríamos estar num outro patamar de consciência para podermos dar mais nessa reforma tributária. Ela ainda é uma reforma tributária, eu diria, de um conteúdo amplamente positivista e ultrapassado, né? Mas também acredito que, e aí eu me vejo nesse mundo também tendo esses afluxos, né, dessa nova geração que já nos domina em alguma medida, mas que traz novos ares também. E quem sabe nós consigamos, né, Fábio, aí ter empresas com capitalismo, eu diria, mais focado nisso, ter um Estado também que se direcione para algo mais valorativo do que simplesmente o que temos assistido até então. Eu encerraria aqui pontualmente, professora, faltam 15 segundos para os 15 minutos, agradecendo, Lígia, mais uma vez a oportunidade, agradecendo aí os nossos colegas painelistas e me colocando inteiramente à disposição. Obrigada. Muito obrigada, doutora Fernanda. Mais uma vez, né, uma aula aí no sentido de sistema tributário brasileiro, né, nu e cru. Então, foi muito bom trazer, né, essa percepção macro, porque eu acho que é muito importante para o desenrolar do nosso evento também, que as pessoas tenham essa consciência. E, obviamente, quando a gente estava no momento de criação, esse foi o nosso grande impulso, né? Como que a gente pode inserir valores humanos nesse sistema tributário que é tão apegado ainda a essa linha positivista retrógrada, né? Vamos colocar assim. E eu gosto muito de uma frase do professor Marciano Buffon, que também vai ser painelista, que ele fala que nós, os humanistas, vamos transformar esse sistema tributário. Então, eu acho que eu também estou na mesma linha que a senhora, no sentido de ser uma idealista realista, né? E assim, de pouco em pouco, a gente percebe que o todo influencia individualmente a gente influencia o todo. Então, agradeço muito a sua exposição e passo a palavra ao doutor Pedro Felipe. Bom dia a todos e a todas. É com imensa satisfação que eu estou aqui neste congresso de tributação. Eu quero cumprimentar a professora Lígia Fabbri, agradecer pelo convite, cumprimento também meus companheiros de mesa, doutora Luciane, doutor Fábio, doutora Fernanda,
e dizer que fico muito feliz de ver que em todos os setores, no mercado financeiro, no terceiro setor, no executivo, na parte de fazenda, nós temos hoje líderes com visão tão humanista e que abraçam essa perspectiva da Agenda 2030, que nos cobra certamente um novo olhar sobre todos os projetos, sejam eles econômicos, sejam eles políticos, sejam eles sociais, sejam eles culturais, que nós desenvolvemos dentro de nossas respectivas áreas. A Agenda 2030 no Poder Judiciário brasileiro tem sua história iniciada a partir de 2019, com o entusiasmo do então presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, e a conselheira Maria Tereza Willi, que foi uma precursora, uma baluarte na implantação da agenda, na institucionalização da agenda no Brasil. E em 2021, o Supremo Tribunal Federal, na gestão do ministro Fux, deu mais um passo ao iniciar a institucionalização da agenda no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o primeiro ponto que nós temos que trazer aqui, a primeira reflexão, é qual a importância de se ter o Poder Judiciário alinhado com a Agenda 2030. Né? O Poder Judiciário que não produz políticas públicas, um Poder Judiciário que tem competências institucionais limitadas à pacificação de conflitos, mas nós não podemos esquecer, nesse ponto, que diversos conflitos sociais, políticos, econômicos, que tangenciam um ou mais ODS da Agenda 2030, sempre podem desembocar no Poder Judiciário. Então, o monitoramento de todas essas ações, do impacto da atuação do Poder Judiciário no âmbito desses conflitos, é importantíssimo para que no futuro, ou então até mesmo no presente, nós possamos estabelecer uma avaliação de impacto, uma avaliação de construção de indicadores de como essa agenda vem sendo construída, inclusive com a participação do Poder Judiciário no âmbito de suas competências institucionais. Então, eu vejo hoje no âmbito do CNJ 3 principais vertentes de atuação por parte da Agenda 2030. Primeiro, a identificação e a priorização de conflitos que tangenciam os ODS. As instituições eficazes, trabalho decente, direito à saúde, igualdade de gênero. Então, a identificação desses conflitos, quer estejam eles, na primeira instância, numa comarca no interior do Brasil, quer estejam eles em sessões judiciárias mais volumosos, nos estados mais ricos, esses conflitos precisam ser identificados e podem ser priorizados. O segundo ponto é a observação de como esses conflitos se desenrolam, né? Como essas ondas de litigiosidade acontecem, como elas surgem, como elas impactam a atividade econômica, como elas impactam a atividade do Poder Executivo, como elas impactam a produção de políticas públicas. Isso é muito importante. Hoje, numa ação civil pública, numa decisão judicial, pode-se ter impactos redistributivos e agregativos imensos para a atividade econômica, para a atividade fazendária, e não vou aqui ensinar padre a rezar a missa, estou apenas tocando, mas nós sabemos que isso pode acontecer. E ainda uma terceira vertente, que é o uso de mecanismos, sempre que possível, alternativos de resolução de controvérsias. O judiciário pode pacificar esses conflitos por meio da atividade jurisdicional deliberativa tradicional, produzir uma decisão judicial que incide verticalmente sobre aquele conflito, mas cada vez mais nós sabemos que esses conflitos complexos, especialmente aqueles que envolvem os ODS, podem ser solucionados por meios alternativos, grandes conciliações, grandes mesas de mediação, utilização de arbitragem, e nós temos hoje todo um sistema processual que é vocacionado e que pode ser bem utilizado para essa dimensão. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós visualizamos 3 oportunidades para a institucionalização da Agenda 2030, e é sobre eles que eu vou tentar tecer algumas considerações breves. A primeira oportunidade é o que nós chamamos de humanização da pauta do Supremo Tribunal Federal. Historicamente, tradicionalmente, quando nós estamos no Poder Judiciário e passamos a classificar as ações, nós utilizamos as nossas disciplinas jurídicas comuns. É um caso de direito administrativo, é um caso de tributação, é um caso que envolve extrafiscalidade, ou seja, nós utilizamos as matérias objetivas do direito comum para classificarmos esses casos. E isso dificultou muito no início a identificação das ODS nesses casos.
Quantos casos no Supremo Tribunal Federal envolvem o trabalho decente, conflitos relacionados ao trabalho decente? Quantos casos envolvem a igualdade de gênero, o direito à saúde? Então, se nós não mudássemos ou incrementássemos a forma como nós classificamos, identificamos as ações no Supremo Tribunal Federal, nós não teríamos conseguido institucionalizar a Agenda 2030. Então, nós iniciamos um processo de triagem dos principais casos de controle concentrado e de repercussão geral com base nos ODS, tentando identificar casos em que que tangenciavam ODS. Hoje, só para se ter uma ideia, nós temos 864 processos classificados de controle concentrado e nós temos 1.414 selos de ODS atribuídos. As ODS mais frequentes nos casos do Supremo Tribunal Federal são a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, a ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, e a ODS 10, Redução de Desigualdades. Só para se ter uma ideia, na pauta de julgamentos do plenário, no primeiro semestre de 2021, nós foi programado o julgamento de 157 processos, e desses 157, 120 processos se referiam a uma ou mais ODS. Ou seja, 76% da pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre de 2021 referia-se a um ou mais ODS. E isso é uma mudança que coloca, digamos assim, o sujeito de direito, a concretização dos direitos humanos, a análise desse impacto de sustentabilidade dentro da agenda, porque a presidência passa, a partir de então, conseguindo identificar esses casos, priorizar a pacificação de conflitos que envolvem um ou mais ODS. Nós tivemos essa grata surpresa de, já no primeiro semestre, após a institucionalização da Agenda 2030, termos mais de 70% dos casos em pauta se referindo a uma ou mais ODS. E, a partir disso, nós passamos a incentivar a utilização das ODS em todo o nosso ecossistema. As ODS estão, os símbolos, os selos das ODS estão nos andamentos processuais, estão nos sistemas internos de consulta processual, estão nos nossos informativos de jurisprudência, estão nas nossas publicações, ou seja, paulatinamente nós vemos a Corte passar a adotar a linguagem dos ODS, o que para nós é um símbolo cultural, institucional muito importante, porque todos nós passamos a utilizar essa linguagem comum. Vários ministros da Casa já utilizam a linguagem dos ODS em suas decisões judiciais, e tivemos uma grata surpresa nesse primeiro semestre, que vários advogados, ao pedirem prioridade de julgamento em alguns casos em que peticionavam, alegavam a vinculação daquele caso a um ou mais ODS para que aquele caso fosse priorizado como julgamento. Ou seja, nós temos, então, uma mudança de cultura institucional que é gradual, que não é automática, que demanda algum tempo, mas que pode trazer resultados muito frutíferos para a atuação do Supremo Tribunal Federal. A segunda oportunidade de atuação da institucionalização da Agenda 2030 refere-se ao desenvolvimento de novas tecnologias. Quando se tem um acervo muito grande de ações, a identificação das ODS nessas ações, a construção de indicadores, a construção de objetivos, a construção de metas, obviamente vai demandar o desenvolvimento de alguma inteligência para que a gente possa fazer isso. Então, nós vimos na institucionalização da Agenda 2030 uma oportunidade muito grande de fazermos um alinhamento entre inteligência humana e inteligência artificial. Nós estamos desenvolvendo um algoritmo hoje no Supremo Tribunal Federal que lê as petições na medida em que elas são protocoladas, e logo na autuação do processo, o algoritmo já sugere para o servidor que está autuando o processo a possibilidade de aquele processo se vincular a um ou mais ODS. O algoritmo hoje está sendo treinado, o grau de acurácia está sendo desenvolvido paulatinamente, mas nós temos um ganho enorme, que é um incentivo que se tem ao desenvolvimento dessas tecnologias. Isso gera um envolvimento muito grande. Essa triagem de processos e essa classificação nos permitirá, hoje, construir indicadores que, no futuro, poderão nos ajudar a avaliar o impacto do Supremo Tribunal Federal na concretização desses ODS. Claro que
isso vai demandar análises qualitativas e quantitativas no futuro, mas o nosso objetivo é que a institucionalização da Agenda 2030 não seja apenas algo etéreo, abstrato, um termo de intenções, digamos assim, um protocolo de intenções de priorização de alguns temas na pauta, mas que a institucionalização realmente traga uma produção de informação, uma produção de indicadores que ajude o observador externo, que ajude os organismos internacionais no futuro conseguirem avaliar com a acurácia e com a metodologia adequada todas essas, todo esse trabalho de impacto de concretização dos ODS, que se referem, obviamente, a direitos humanos que estão na Constituição. E a terceira oportunidade que nós visualizamos na institucionalização da agenda diz respeito à internacionalização dos julgados da Corte. E isso tem sido um projeto, um programa muito importante nos últimos anos, que é fazer com que o mundo preste atenção e analise as decisões judiciais, o conhecimento jurídico, a jurisprudência que é formada pelo Supremo Tribunal Federal nos mais variados temas, especialmente de direitos humanos. É muito comum no Brasil os juízes se referirem a decisões das cortes europeias, a Suprema Corte Americana, em algumas outras cortes, como a África do Sul, a Corte Constitucional da Colômbia, a Suprema Corte da Índia, mas nós detectávamos que, apesar do Supremo Tribunal Federal Brasileiro ter julgados expressivos em matéria de direitos humanos e muitos desses temas relacionados ao ODS, esses julgados brasileiros pouco eram analisados, pouco eram propagados no exterior. E quando nós adotamos a linguagem do ODS, que também está sendo adotada por outros poderes judiciários no mundo inteiro, as cortes supremas de diversos países passam a utilizar uma linguagem comum internacionalmente parametrizada. Ou seja, quando eu digo aqui que este caso, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, se refere ao DS2, eu posso pesquisar na Corte Constitucional da África do Sul todos os casos relacionados ao DS2 que foram julgados nos últimos anos, posso ir na Suprema Corte Americana e verificar todos os casos relacionados ao DS16, enfim. Nós criamos, veja que a Agenda 2030 cria essa linguagem comum e permite essa parametrização quase que involuntariamente de intercâmbio de ideias, informações e jurisprudência entre as diversas cortes supremas do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, nós temos investido em várias publicações internacionais e a mais importante, a mais expressiva delas, que eu até mostro aqui, nós chamamos de Case Law Compilation, que tem a tradução das decisões do Supremo Tribunal Federal em casos de enfrentamento ao Covid, e todas essas decisões, quando veiculadas, vêm aqui relacionadas aos ODS que aqui se referem. Ou seja, a Agenda 2030 ajuda também na construção dessa linguagem comum. Em suma, meus queridos, eu quero dizer que o Poder Judiciário brasileiro está atento à institucionalização da Agenda 2030 no mundo inteiro e tem feito um trabalho de ponta, e nós precisamos ter orgulho disso. Entre os poderes judiciários do mundo inteiro, aquele que mais tem se entusiasmado, que mais tem produzido um trabalho sofisticado, um trabalho sério, um trabalho acurado nesse ponto, e que nos permitirá ter informações adequadas para avaliações futuras muito importantes na concretização dos direitos humanos. Esta era a minha mensagem curta, a minha mensagem sobre a minha mensagem de otimismo e de parabenizar mais uma vez a organização do evento, trazer esse tema para o âmbito do direito tributário, trazer esse tema da sustentabilidade para o âmbito da economia, é de suma importância para que, como a doutora Fernanda falou, nós consigamos criar essa cultura de sustentabilidade dentro desse nicho, e muitas vezes um pouco avesso a essas discussões e a esses temas. Parabéns mais uma vez ao evento, fico muito feliz de ver essa discussão aqui colocada na mesa de uma maneira tão realista, de uma maneira tão séria, de uma maneira tão correta, e agradeço a participação. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Pedro. Muito bom saber e ter ciência, né, desse avanço da pauta no STF. É interessante quando a gente já acessa a página, já vê ali toda a visualização
Então, saber um pouco mais sobre isso, sobre a utilização do algoritmo, né, da tecnologia a favor desse fator e também dessa questão da internacionalização. Então, parabenizo, né, pela iniciativa e desejo sucesso na gestão e na implementação. A gente optou, então, como a gente já está no prazo de encerramento, a gente sabe que todos vocês, né, têm a agenda super apertada, então, para evitar postergar aí o que a gente tinha previsto, a gente vai abrir a palavra para os palestrantes, para as considerações finais. E aí, a título de consideração, né, 2 pontos que me chamaram a atenção, que talvez possam ser apreciados rapidamente nas considerações da doutora Luciane e do doutor Fábio, diz respeito à questão, quando a gente vê os relatórios, né, quando a gente avalia, então, esse avanço no Brasil, inclusive saiu um relatório recente, se não me engano, o Pacto Global, em parceria com a Stiling, avaliando a evolução do ISG no Brasil, né? Para quem não conhece, o ISG é a sigla em inglês que diz respeito, né, às diretrizes ambientais, sociais e de governança, e efetivamente, a partir desse relatório, é perceptível o avanço que a gente teve nesse assunto, principalmente em termos de divulgação, né? Eles colocaram muito bem os desafios que a gente tem, porém, uma coisa que eu tenho visto de uma forma recorrente, como o retorno desse setor, diz respeito à falta de padronização de relatórios de sustentabilidade. Então, hoje a gente tem empresas que fazem esses relatórios, mas, de fato, não é essa padronização. Então, se vocês pudessem falar um pouco sobre essa pauta, né, da padronização. E, por fim, a doutora Fernanda e o doutor Pedro, né, agradecer também e colocar a doutora Fernanda uma questão que, efetivamente, eu acho que é a principal questão que a gente tenta trabalhar no direito tributário, identificando a questão da regressividade. Se a senhora identifica que aí, no contexto do que a gente, das propostas de reforma, qual que é aquela proposta, ou se não há, que efetivamente enfrentaria essa questão de uma forma mais adequada. Então, para as considerações finais, passo a palavra à doutora Luciane. Obrigada, Lígia, pela pergunta. Eu gosto muito da sua questão, porque é justamente uma das minhas especialidades dentro desse universo do mercado financeiro, do sistema financeiro, é o papel da regulação, né? E quando você fala de padronização de informações, que é algo que afeta diretamente investidores de qualquer porte, a gente está falando aí de regulação via mercado de capitais, no caso via CVM no Brasil, que, por sinal, colocou em consulta pública no primeiro semestre desse ano, terminou no início de março, uma minuta de norma que pretende avançar na divulgação de informações relativas a aspectos ASG pelas empresas emissoras de títulos mobiliários no Brasil. De maneira simplificada, são as empresas listadas na Bolsa, mas não apenas, tá? Porque a empresa pode ser listada, não ser listada e emitir títulos e valores mobiliários também. Então, um pouquinho mais abrangente esse universo. E a CVM, então, trouxe a questão dos riscos climáticos, trouxe a agenda ODS, mas ainda de uma maneira muito genérica. Eu participei dessa consulta pública, minha empresa, faço várias atividades de advocacy, normalmente pro bono, e bati nessas teclas de necessidade de indicadores, necessidade de definição de indicadores por setor econômico, necessidade de você ter indicadores de impactos positivos e negativos, né? Que é isso aí que vai evitar o greenwashing, o rainbow washing e congêneres. Se você não tem essa de a empresa está divulgando algo nessa matéria, não. Para o investidor não interessa isso, ele quer olhar os indicadores relevantes nessa matéria para aquele setor econômico, para ele comparar com as demais empresas daquele setor econômico, ver se essa empresa tem mais acidentes de trabalho do que a média do setor, se ela tem um nível de emissões de gases de efeito estufa acima da média do setor, né? Como é que é a eficiência energética dela, se a eficiência hídrica dela, né, no uso de água está acima ou abaixo da média do setor. É isso que o investidor quer olhar. Então, esse é um papel, ainda não veio aí a nova norma, né? A norma anterior é 2014, esperamos que a CVM avance em relação ao conteúdo da minuta, né?
E queria fazer uma observaçãozinha adicional, que, na verdade, eu acho que é bem interessante, porque isso tudo, claro que dá muito trabalho trazer essa linguagem de sustentabilidade para o mercado financeiro, que não foi criado para isso, não foi assim como a esfera tributária não é criada inicialmente com esse intuito, até porque a principal fonte da tributação são impostos, e impostos não estão vinculados a políticas públicas, eles não podem estar vinculados a programas e políticas específicas, né? Para isso é preciso criar fundos, etc. Então, é uma regra do sistema constitucional brasileiro. Então, por isso que fica na mentalidade formal só da arrecadação. Mas é interessante notar que as empresas e os que saem na frente nessa seara, os investidores que saem na frente nessa temática, costumam ser premiados com uma rentabilidade maior. Tá? Eu posso dar o meu relato como pequena investidora para vocês. Eu já investi em fundo de ações no Brasil com empresas com maior participação de mulheres na diretoria, com foco de equidade de gênero, um fundo do Banco do Brasil lá atrás, quando foi lançado. Eu era cliente, daí eu olhei no portfólio do meu banco buscando um fundo para investir, e cheguei a ter 3% de rendimento ao mês, que não é qualquer rendimento que dá esse retorno. Aqui na Europa, já cheguei a investir num fundo de energias renováveis, cheguei a ter 11% de retorno durante 3 meses seguidos. Tá? Então, existem vários estudos mostrando que menores impactos negativos e mais impactos positivos em vários indicadores de sustentabilidade melhoram a performance financeira também das empresas que a gente pode investir, e, no caso do crédito, também reduz a taxa de inadimplência. Então, existe um casamento bem interessante entre números aí financeiros e objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, quero deixar essa mensagem. E aí, a minha fala, né, claro, não foi nem um pouquinho tributário, meu tema não é nem um pouquinho tributário, mas vocês talvez tenham outra mesa tratando disso. Quero deixar também só uma provocação, porque, para além da arrecadação, vocês sabem que o poder público, ele concede, no Brasil e no mundo, ele também concede uma série de subsídios. E o tema mais comum que se fala hoje na agenda climática, por exemplo, é a questão dos subsídios para combustíveis fósseis, né? É o que eu falo de cobrir um santo e descobrir outro, né? A gente tinha que estar reduzindo a tributação de energia renovável, sendo que, na verdade, muitos países do mundo, eles dão subsídios para empresas que atuam com produção, exploração, comercialização de combustíveis fósseis ainda, carvão, petróleo, gás natural. Então, é por isso que você não pode, sabe, só focar na agenda positiva, tem que também, senão a gente fica enxugando gelo, né? Você está fazendo todo um esforço aqui para a agenda positiva, mas o problema continua sendo criado do lado de lá. Por isso que eu sempre, que eu comecei falando dessa questão da necessidade de divulgar indicadores dos dois lados, impacto positivo e impacto negativo. É isso. Muito obrigada, agradeço e passo a palavra para o Dr. Fábio para considerações. Não, obrigado pela pergunta, super importante. Acho que lá na fala inicial, a Luciane já tinha trazido essa questão da necessidade de termos indicadores. Agora, se os indicadores não forem padronizados, a gente vai comparar coisas incomparáveis. E acho que esse é um grande problema. Quando se tratam de assuntos de sustentabilidade, a gente tem problemas em muitas dimensões. Primeiro, que o relatório de sustentabilidade é voluntário. As empresas podem apresentar os relatórios ou não. O segundo é que os dados no relatório são seletivos. Então, quando a gente está falando de desempenho financeiro, todas as empresas são obrigadas a reportar receita, custo, depreciação, dívida, etc, etc, etc. Quando a gente está falando sobre sustentabilidade, há uma seletividade. As empresas escolhem aquilo que elas querem mostrar. E a tendência natural, obviamente não é para todas, mas é uma tendência, as empresas querendo mostrar o que é bom e esconder o que é ruim. Então, os relatórios, eles ficam enviesados, né, na medida em que as empresas querem só
mostrar os aspectos positivos. E para piorar, mesmo aqueles aspectos que são mostrados, nem sempre os dados são auditados e muitas vezes eles não são padronizados. Então, empresas, ainda que sejam do mesmo setor, medem indicadores iguais de formas diferentes. Isso dificulta demais termos uma real noção do que seja os desenvolvimentos de cada uma das companhias. E o que passa a ser um problema, porque aquelas empresas que querem ser mais transparentes, mais corretas e mostrar o dado na sua essência, tendem a ter dados piores do que aquelas que não fazem a produção de dados com tanto rigor técnico. E, portanto, o mercado que ele é pouco sensível a essas questões e pouco preparado nessas questões, tende a premiar quem deve ser criticado e criticar quem deve ser premiado. Então, eu acho que é um grande desafio que a gente tem pela frente, tanto do ponto de vista dos reguladores, quanto do ponto de vista da comunidade investidora e do mundo corporativo, para debater mais e expor essas profundas e abissais diferenças que existem, isso sem contar as questões geográficas, né? Então, a sustentabilidade é muito regional e não pode ser vista como algo global e comparar o que seja incomparável. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios de agenda que a gente tem daqui para frente. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Doutora Fernanda, agora para as suas considerações, só uma pergunta que foi enviada aqui no chat, relacionada, né, àquele comentário anterior, que eu acho que está interligado, né? Ainda é possível dar um caráter mais humanista às reformas tributárias em discussão, ou isso deve ficar para as próximas gerações? Então, com isso eu passo a palavra. Você lançou um desafio extraordinário, viu, Lígia? Porque a questão da regressividade, de fato, é que é a pedra de toque. Se nós estivéssemos, que aí tem a ver com essa pergunta, se nós estivéssemos dispostos a tratar do sistema tributário, nós fatalmente teríamos que rediscutir o federalismo brasileiro. O grande problema que realmente temos, né, e que acaba impulsionando essa regressividade é a pesada tributação sobre consumo. O Brasil fica... o dado que eu tenho é que nós só perdemos em tributação sobre consumo no mundo para o Chile. Um gráfico que eu vi da OCDE certa vez. E, assim, esse é o grande problema. Porque só que para você retirar essa tributação do consumo, você vai precisar discutir, ok, vamos manter os patamares, você vai precisar rediscutir, então, distribuição ou a questão da tributação sobre a renda, a subtributação sobre patrimônio que nós temos no Brasil, e nós não conseguimos, infelizmente, as instituições não chegam a um consenso com relação a isso. Então, para transformar esse direito tributário em algo realmente mais humano, você precisaria olhar todo o contexto. E é isso que nós não estamos aptos a ver hoje. Nós estamos hoje, basicamente, numa política do salve-se quem puder. E o governo federal, infelizmente, está liderando um movimento de resolver o problema dele, né? Lógico que ele tem um grave problema para resolver no âmbito do PIS, PASEP, COFINS, por conta especialmente do julgamento aí do Supremo Tribunal Federal de retirar o ICMS da base de cálculo. Isso causa um impacto gigantesco. Eles têm um problema real para resolver. E aí nós deixamos largado no meio do sistema o tributo mais problemático de nossa federação, que é o ICMS. Então, é por isso que nós não chamamos de reforma o que está sendo conduzido aí só com o CBS e só com o Imposto sobre a Renda. Isso não é reforma tributária. Agora, existe um a priori. Precisaríamos estar dispostos e maduros o suficientes para rediscutir Pacto Federativo. E nós estamos num clima político extremamente desafiador. Então, talvez não seja o momento, né? Talvez não seja possível, nesse momento, discutir algo dessa magnitude, que isso certamente, aí sim, colocando esse ser humano na centralidade, observando o sistema que nós precisamos moldar a partir das pessoas, a partir, né, dos entes federados, aí sim nós teríamos certamente mais justiça. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada, concordo inteiramente com suas colocações. Doutor Pedro Felipe, mais uma vez agradecemos também e abrimos para as suas considerações finais.
Oi, pessoal. Bem, eu só quero reafirmar que fico muito contente de ver o tema aqui de forma muito clara e de forma muito honesta, com honestidade de propósitos, sendo discutido, inclusive sob a perspectiva dos desafios que nós temos, né? A Agenda 2030 traz esse convite para um novo olhar sobre as nossas atividades, sobre o modo como se faz economia, sobre o modo como se faz capitalismo, sobre o modo como o Estado produz políticas públicas. Ele propõe algumas inversões de prioridades. O que no papel, como a professora Fernanda falou, é muito simples, no protocolo de intenções é muito simples, mas na realidade existem uma série de desafios concretos e desafios estruturais a serem vencidos que não são fáceis de implementação. A discussão está aberta, um evento como esse traz esse convite à reflexão, e eu espero realmente que saiam aqui muitos frutos e muitas ideias. Da parte do Poder Judiciário, eu, como observador e como participante, tenho a dizer que o Poder Judiciário está inteiramente comprometido com a Agenda 2030, tem, no âmbito de suas competências institucionais limitadas, claro, trazido algumas iniciativas de identificação dessas demandas, de priorização dessas demandas, de incentivo à pacificação alternativa de conflitos para essas demandas complexas e, como também os meus antecessores falaram, da necessidade de colocar todos esses interesses contrapostos na mesa para debate. Então, eu penso que o Poder Judiciário, não no aspecto macro, mas no aspecto micro, né, em cada um desses litígios, acaba contribuindo ao criar uma mesa de negociação, a fazer uma audiência pública para ouvir partes interessadas, ao propor uma câmara de arbitragem em determinados conflitos complexos, como nós vemos corriqueiramente no norte do país, em questões ambientais. Então, ao fazer isso em cada caso, de certa forma, indiretamente está contribuindo para que esses interesses em conflito, como a professora Fernanda falou, possam cada vez mais serem justapostos e essas arestas possam ser aparadas. Muito obrigado, e aqui ficam meus votos de um excelente evento. Excelente, muito obrigada. Eu passo a palavra, por fim, para a doutora Nina, professora Nina, para que ela possa fazer o encerramento da mesa, aí representando o Elas Discutem, que é um dos organizadores também. Bom, muito obrigada a todos e todas que estiveram nessa mesa hoje, a doutora Fernanda, a doutora Luciane, que já precisou sair, pois tinha um compromisso, aos doutores Pedro Felipe e doutor Fábio Perovic. Foi uma honra estar com os senhores e senhoras hoje. Foi um evento pensado com muito carinho, óbvio, né? Não estamos livres de questões técnicas, mas conseguimos, né, reverter. Fico muito feliz porque mesmo com essa questão da transmissão, a gente teve uma audiência bastante alta para uma segunda de manhã. Então, pedindo desculpas e já dando um feedback para os senhores, foi excelente. Muito obrigada por terem disponibilizado a agenda e tempo. E é excelente ter um debate como esse, super alto nível, nesse primeiro congresso. Espero que fique aí o convite para os próximos, que com certeza a gente vai ter já a expertise de organização e vai conseguir fazer um evento ainda mais grandioso, né, com os senhores. Então, muito obrigada a todos e todas, e só avisar que a gente já resolveu o problema na transmissão. Vamos passar para o canal do YouTube do Instituto de Juristas Brasileiras, para quem está assistindo ao vivo. Vamos avisar nas redes sociais também. Então, fica o meu muito obrigada e até daqui a pouco para quem nos assiste. Muito obrigada a todos, bom dia e uma ótima semana.